Boa tarde a todos, pessoal do Prática 3, Prática Estágio Supervisionado 3, cadeira de prática com ênfase mais na parte prática profissional e penal, né, gente? Nós estamos entrando na nossa quinta semana, que nesse período excepcional já corresponde ao início da nossa terceira unidade, né? E nós estamos justamente entrando em contato com vocês para a gente começar a trabalhar nosso aspecto da continuidade do curso, né? Então, vocês viram que na semana passada a gente teve a nossa conferência, né? Onde a gente trabalhou os principais aspectos do tribunal do júri. E aí a gente encerrou justamente passando a atividade que vai se realizar até essa próxima quarta, certo? Então vocês têm aí pelo SIGA uma atividade colaborativa em grupo. Vocês têm lá para acessarem os casos e ao final de cada caso está lá o que cada grupo deve fazer. Cada um dos casos práticos simulados tem uma atividade que o grupo deve desempenhar. Uns vão ficar responsáveis pela acusação, outro pela defesa, outro vai ficar responsável pelo júri. E aí o que vai acontecer? Vocês têm que me enviar as peças, né? Na verdade, a única peça técnica realmente são os quesitos, né? O pessoal que está encarregado da acusação vai me enviar a termo, né? A sua argumentação. O pessoal da defesa vai também me enviar a termo, mas na verdade não existe uma formatação para isso, né? Simplesmente a gente está reduzindo a termo porque a gente não vai ter tempo de fazer extensivamente a argumentação de maneira presencial. Então é só por isso que a gente formulou dessa forma. O pessoal que vai estar encarregado dos quesitos, aí deem uma olhada lá no CPP, o questionário do júri, tudo, como é que é feita, a ordem que é feita, existe algumas disposições legais sobre o assunto, certo? Aí esse pessoal precisa fazer com uma certa técnica a mais essa atividade. O restante, o que eu quero de vocês é analisar a capacidade de argumentação, certo? Inclusive vocês viram que eu já coloquei aí no SIGA desde a semana passada justamente um texto sobre a argumentação. Não fiquem só nos textos que eu estou colocando, sempre desenvolvam a capacidade de ir além desses textos. Então está lá um bom texto de argumentação voltado já para o tribunal do júri. Você pode utilizar ele, mas também vá pesquisando, vá construindo da melhor forma a narrativa argumentativa que você vai desenvolver lá na hora que a gente, até na quarta-feira, para você me enviar, né? E exatamente o que eu estou falando, assim, procure inserir as estratégias de argumentação com naturalidade, certo? Ou seja, vá dizer assim: agora estamos fazendo uma falácia de apelo à autoridade. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, a pessoa vai dizer isso, então não vai dar certo. Então, assim, você tem que ir inserindo isso com naturalidade e com desenvoltura ao longo da sua exposição, certo? Então não vá dizer assim: agora estou fazendo um argumento a fortiori, então por isso que eu vou falar isso. Não faça isso. Você faz. Pronto, aí eu vou perceber que você está fazendo e vou avaliar. Não se preocupe quanto a isso, certo? Não é para você sair explicando assim. Quanto mais sutil e natural for e essas argumentações dentro da sua estratégia de argumentação geral, melhor, né? Vejam porque cada um dos casos tem lá quais foram os pedidos da defesa e da acusação, e isso condiciona a estratégia da argumentação também, né? Então, mas vocês vão analisar tudo, me enviem até a quarta-feira às 16 horas, certo? E na quarta-feira às 16h30 nós vamos ter a nossa conferência dessa semana, que será um pouco diferente. Por quê? Porque a gente vai justamente dar um espaço para que cada um dos grupos
exponha na nossa reunião, na nossa conferência, mais sucinto, certo? Vocês vão só assim, vou dar 15 minutos para um grupo e 15 minutos para o outro, para ele falar só assim por cima o que é que está nas razões que me enviou, né? E aí depois a gente vê com o pessoal que ficou encarregado do júri, se eles mantêm os mesmos quesitos, se eles vão querer alterar algum dos quesitos que eles me enviaram. Então pronto, então aí a gente vai analisar tudo isso na quarta-feira. Então a nossa conferência dessa semana ainda vai tratar um pouco, vai ser muito em cima dos exercícios que vocês vão me enviar, tá ok? Que são relativos a um exercício que está desde a semana passada. Além disso, vocês estão já pelo SIGA-A com um outro exercício individual com questões objetivas. Esse exercício, geralmente ele fica até a quarta-feira, mas eu coloquei essa semana até a quinta, certo? Porque como até a quarta vocês estão envolvidos nessa questão do júri e tal, não sei o que, pronto. Aí eu deixei até a quinta para vocês fazerem esse exercício. Então podem realizar ele até a quinta-feira. Também esse exercício individual vale 1 ponto, é as presenças na nota da segunda unidade e a presença na semana passada, tá ok? Tá tudo explicado, tudo isso que eu estou falando para você tá também pelo SIGA-A, certo? Então dê uma olhada, só algumas orientações que eu dei agora sobre o exercício do júri que talvez seja interessante. Bom, e agora a gente está começando a ver a nossa terceira unidade. A nossa terceira unidade ela vai ter 2 temas, principalmente. A gente vai falar das medidas cautelares e vai falar dos recursos. Eu estou incluindo principalmente das medidas cautelares, por quê? Porque foi muito impactado pela reforma do final do ano passado, certo? Então a gente está colocando ela aqui no meio, justamente para que você possa ter assim uma noção de como ficou um pouco as medidas cautelares, tudo diante desse pacote anticrime que fez algumas alterações nela. Então a gente começa essa terceira semana falando bastante sobre as medidas cautelares, a sua alteração, apesar que já a partir da quinta-feira, quando acabar, a gente começa a trabalhar com a questão dos recursos, certo? Bom, o que é que a gente tem para falar sobre as medidas cautelares? A gente vai colocar hoje para vocês esse vídeo, os slides que fala sobre medidas cautelares no processo penal e um material de prática penal trabalhando um pouco com a questão das medidas cautelares. Vocês sabem muito bem que a natureza de medida cautelar é exatamente aquela de acautelar uma situação de fato para que um processo principal possa ser desenrolado, né? Então, assim, no processo penal em geral, a gente tem o exercício da pretensão punitiva pelo Estado, que isso dá conta do processo penal principal. Porém, ao lado disso, de forma acessória, a gente tem uma série de medidas de caráter acessório, como eu acabei de falar, que buscam acautelar situações de fatos que são necessárias para que o processo possa ter seu curso natural, certo? Então a gente tem essas medidas, elas foram muito bem sistematizadas no CPP a partir de uma reforma de 2011 que alterou bastante e organizou melhor o tema no CPP. Então você tem ali várias hipóteses de medidas cautelares que podem ser requeridas e deferidas ao longo do processo, tá? Então, principalmente, ali tem, por exemplo, você vai ter ali medida de que pode ser decretado prisões que são cautelares, não são as prisões. Quando a gente vê as prisões, a gente vê bem facilmente essa distinção, porque na prisão cautelar, a prisão atende não à pretensão punitiva do Estado, porque essa prisão que a pessoa vai cumprir numa medida como essa não é para sanção de nenhum crime, mas simplesmente para que a liberdade daquele agente não cause algum dano ou ao processo ou a outras pessoas que estão ali na situação. Então você vê bem a finalidade acautelatória da medida, certo? Prestem atenção, o pacote anticrime mudou muito
a sistemática das medidas cautelares. Mudou aonde? Principalmente na questão da iniciativa do magistrado de ofício, isso foi bem alterado, né? Hoje em dia é bem mais restrito, a gente vai ter algumas hipóteses ainda na revogação da prisão preventiva e tal, mas para decretação da prisão preventiva, por exemplo, o artigo 311 foi alterado, teve sua redação alterada, para justamente excluir a palavra de ofício do artigo. Então, e outros pontos, né? A sistematização em geral das medidas cautelares, que está lá no artigo 282 do CPP, também foi alterada pelo pacote anticrime, principalmente os parágrafos 2º a 6º do artigo 282, é bom vocês darem uma olhada nesse material. Com relação à prisão em flagrante, foi definitivamente expresso, né, consagrada a questão da audiência de custódia, que já vinha, né, sendo praticada, na prática já vinha até acontecendo, mas o artigo 310 também foi alterado para incluir expressamente a audiência de custódia, certo? Então tem esses impactos todos que a gente vai aproveitar esse material essa semana para trabalhar um pouco com vocês, porque vai impactar muito a prática, né? Então a gente tem que aproveitar para incluir esse tema aí, certo? As medidas cautelares, e claro, principalmente a questão das prisões cautelares, elas têm um impacto muito grande na prática, tanto pelo lado de quem deseja atuar na parte da acusação. O Ministério Público é um dos grandes habilitados a requerer a prisão preventiva, por exemplo, né, a prisão temporária e tal. Então, o que acontece é que o Ministério Público é um órgão que geralmente vai requerer a prisão cautelar, certo? Por outro lado, a questão das prisões cautelares também impacta no ponto de vista da defesa. Por quê? Porque os advogados de defesa geralmente são encarregados de entrar com pedidos de relaxamento ou de liberdade provisória, certo? A diferença é que o relaxamento de prisão, a sede argumentativa dele é que a prisão deve ser relaxada, porque é uma hipótese em que se configura como prisão ilegal, ou porque os motivos não subsistem, ou não correspondem, ou não são corretos, ou então por excesso de prazo, que a prisão já passou do prazo máximo que poderia ser estendida. Isso é o pedido de relaxamento. O pedido de liberdade provisória, não, a sede argumentativa dele não existe, não é necessariamente ligada à ilegalidade da prisão, mas sim a demonstração pelo advogado de que aquele agente ele pode ser solto sobre algumas condições a serem designadas pelo magistrado, que ali o processo vai poder se desenrolar, ainda que diante da prisão do agente, certo? Então você tem pedido de relaxamento de prisão, pedido de liberdade provisória, então tudo isso é dentro do exercício das medidas cautelares, certo? Está colocando esse vídeo, os slides, material de apoio e um material base sobre medidas cautelares, certo? Logo em seguida, a nossa reunião da quarta-feira, a gente vai dar mais um material sobre recursos e a nossa terceira unidade ficará nesse tema. Tá ok, gente? Gente, um abraço, fiquem com Deus e até quarta-feira, se Deus assim permitir. Valeu!